Olá, sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos falar de ângulos, ângulos alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Quando que esses ângulos ocorrem? Esses ângulos ocorrem em uma situação bem específica, que é a seguinte: quando nós temos duas retas paralelas, imagine aqui uma reta R e uma reta S, de tal forma que a reta R é paralela à reta S, e uma outra reta, uma reta que nós chamamos de transversal, corta essas duas retas paralelas RS numa situação como essa. Imagine que essa reta aqui é uma reta transversal, que nós vamos chamar de reta T. Perceba que essa reta transversal T, quando ela corta as retas RS, ela forma ângulos, diversos ângulos. Por exemplo, aqui com a reta R, ela forma esses ângulos, este, e este, que são ângulos, né, que nós já conhecemos algumas relações. Por exemplo, se este ângulo aqui for o ângulo A, este aqui o ângulo B, este aqui o ângulo C, este aqui o ângulo D, nós já sabemos que alguns desses ângulos são ângulos opostos pelo vértice, que tem a mesma medida, né? O ângulo A e o ângulo C são ângulos opostos pelo vértice. O ângulo B e o ângulo D são ângulos opostos pelo vértice, e a medida deles é a mesma. Outra relação, o ângulo A e o ângulo B são ângulos que formam um ângulo raso. Então, A mais B é igual a 180, assim como D mais C também é igual a 180. E a soma dos quatro forma uma volta completa, 360 graus. Aqui com a reta S, essa transversal T também forma outros ângulos, que são estes. Este ângulo e este, opostos pelo vértice, este e este. Imagine que são os ângulos ABCD, então ABCD, E, F, G e H. Se nós tomarmos a reta transversal como referência, você vai ver que alguns ângulos estão do mesmo lado dessa transversal. Por exemplo, os ângulos A, D, E e F. Então esses ângulos estão do mesmo lado da transversal. É o que nós chamamos de ângulos colaterais. Então nós temos ângulos aí que são ângulos colaterais. Quem seriam esses ângulos colaterais? Ângulos que estão do mesmo lado da transversal T. A, D, E, H, B, C, F e G. São ângulos colaterais. E nós temos ângulos que estão em lados diferentes. Por exemplo, o A e o B, o D e o C, o E e o F, o H e o G. Eles estão em lados diferentes da transversal. Um está do lado direito, no caso o A, né, está do lado direito, e o B que está do lado esquerdo, né, olhando desta posição. Então nós temos aí ângulos que estão em lados diferentes. São chamados ângulos alternos. Então já temos duas classificações para esses ângulos, os ângulos colaterais e os ângulos alternos. Se nós tomarmos as retas paralelas, elas dividem esse plano aqui em uma região interna, que está aqui dentro entre as duas retas paralelas, e uma região externa, que está fora, né, aqui na parte superior e na parte inferior, está fora dessa região entre as duas retas paralelas. Se nós tomarmos essas retas paralelas como referência, eu vou ter colaterais que estão aqui dentro, né, nesta região. São os chamados colaterais, os colaterais internos. Ou seja, são ângulos que estão do mesmo lado da reta T e estão na região entre as duas retas paralelas. Por exemplo, o D e o E, o C e o F. Nós temos também os colaterais externos, que estão do mesmo lado da reta T, porém fora dessa região limitada pelas duas retas paralelas, que é o B e o G, o A e o H. Mesma coisa para os alternos. Nós temos os alternos internos. Quem são os alternos internos? O E e o C, o F e o D.
e os alternos externos, que são o A e o G, o B e o H. Qual é a relação que existe entre eles? Nós pegarmos aí os ângulos colaterais internos, né, o D e o I, você vai perceber que esse ângulo tem a mesma medida que esse, e a soma é 180. Então os colaterais internos ou colaterais externos, eles têm a soma, eles somam 180 graus. Então tanto os colaterais internos como os colaterais externos, eles somam 180. Então A mais H é 180, D mais E é 180, B mais G é 180, C mais F também é 180. Os alternos internos, perceba aqui a letra C e a letra I, os ângulos C e E, eles são iguais, né? Os alternos internos, assim como os alternos externos, eles são iguais. Então, o D e o F são iguais, o C e o E são iguais. Os alternos internos, o A e o G são iguais, o B e o H também são iguais, os alternos externos. Vamos ver como que isso aparece em alguns exercícios. Olá, vamos resolver a seguinte questão. Considere RS, né, duas retas paralelas, R paralela a S, e calcule x e y nessa situação. Perceba que nós temos duas retas RS, que são retas paralelas, e uma reta transversal que corta essas duas retas paralelas formando ângulos, né? Nós temos ali um ângulo de 35 graus e os dois ângulos XY, né? XY que formam um ângulo aqui, ó, um ângulo raso. Perceba que a primeira relação que nós temos é essa, né? O x mais y é igual a 180 graus. Eles formam aqui um ângulo raso. Outra relação que nós temos é a seguinte, que nós temos ângulos aqui que são opostos pelo vértice. Por exemplo, se esse ângulo mede 35 graus, este ângulo aqui, oposto pelo vértice com esse, também mede 35 graus. E aí nós temos aqui dois ângulos. Vamos destacar esses dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo que mede 35 graus, e esse ângulo aqui, que é o ângulo X, e perceba que eles estão em lados diferentes da nossa transversal, então eles são ângulos alternos. Eles estão em lados diferentes, ângulos alternos. E estão dentro da região, né? Estão nessa região aqui, entre as duas retas paralelas. Então são alternos internos. São alternos internos. E se são alternos internos, eles são iguais. Então esse ângulo aqui é igual a esse. Então eu sei que o x é igual a 35 graus. Então o valor de x já achei. Vamos achar o valor de y. Se x mais y é 180, então eu tenho que x é 35 graus, mais y é igual a 180, então o nosso y é igual a 180 graus menos 35 graus. Então o nosso y vai ser igual a 180 menos 35, 145 graus. Então esse é o valor de y nesse exercício, ok?